Bom dia, meus queridos. Desejo que vocês tenham um excelente dia em casa, cuidando da saúde de vocês, mas estudando também, né? Não posso deixar de falar sobre essas duas recomendações tão importantes. Eu sei que no momento a nossa prioridade é a nossa saúde, mas também não podemos descuidar dos nossos estudos. Sei que não é fácil, mas é possível. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 de língua portuguesa. Vamos falar sobre coordenação e subordinação. Na realidade, o capítulo 19 ele é uma introdução, né? Nós vamos falar sobre os aspectos gerais de coordenação e subordinação. Nos capítulos que ainda estão por vir, aí sim, nós vamos falar. Teremos um capítulo para falar especificamente sobre coordenação e um outro para falar especificamente sobre subordinação. Bom, ao caracterizar o período composto, percebe-se que ele apresenta a seguinte subdivisão. Olha, nós podemos ter um período composto formado só por coordenação. Nós podemos ter um período composto formado só por subordinação, ou nós podemos ter ainda um período composto formado por coordenação e subordinação. É aquele período que nós chamamos de período misto, porque ele tem a coordenação e a subordinação. Bom, vamos falar agora sobre a coordenação. Existe um processo de coordenação entre orações de um período composto, quando tais orações apresentam autonomia sintática, mantendo independência nesse campo, ou seja, sem que uma seja equivalente a uma função sintática da outra. Existe uma autonomia, uma independência. Uma oração não depende da outra sintaticamente, porque existe essa relação de independência sintática entre elas. Coloquei um exemplo aqui, ó. Cheguei cedo ao estádio, mas não arranjei um bom lugar. Você percebe aqui claramente que eu tenho um período composto, porque nós temos duas orações e que elas são sintaticamente independentes. Uma não depende da outra, né? Então, ela exerce aquela autonomia sintática, tá certo? Essa coordenação pode se dar com ou sem a presença de elementos conectores, as chamadas conjunções coordenativas, gerando em consequência orações coordenadas nomeadas de sindéticas. As sindéticas são aquelas que terão o conectivo, são aquelas que terão as conjunções. Mas nós podemos ter também as assindéticas, aquelas que não têm conectivos, que não têm conjunções, tá certo? Que serão melhor estudados posteriormente. Como eu falei, hoje vamos falar dos aspectos gerais, especificamente falaremos nos próximos capítulos. Bom, e a subordinação? Quando falamos de coordenação, fica claro aquela independência sintática, mas isso não vai acontecer com o período formado por subordinação. Ao contrário da coordenação, a subordinação pressupõe dependência de uma ou mais orações em relação a uma outra, nomeada como principal. Vai ter essa dependência. Essa subordinação é de natureza sintática. As orações subordinadas são sempre equivalentes a uma função sintática da oração principal. É essa relação de dependência entre elas. Olha só o exemplo que eu coloquei ali, ó. Não conheço a pessoa. Oração principal. Que você procura é a minha oração subordinada. Você percebe que há uma relação de dependência entre elas. Olha só, coloquei um outro exemplo aqui, né? Eu comecei falando para vocês que nós podemos ter um período composto só por coordenação, nós podemos ter um período composto só por subordinação, já exemplifiquei cada um deles. Agora eu vou te dar um outro exemplo, olha só. O síndico convocou uma reunião a fim de que o problema fosse resolvido, mas ninguém compareceu. Preste atenção na pequena legenda que eu fiz ali, ó. Oração principal: o síndico convocou uma reunião a fim de que o problema fosse resolvido. Oração subordinada, mas ninguém compareceu. É a minha oração coordenada. Então você percebe aqui claramente
Que nesse exemplo que eu coloquei, nós temos a oração principal, a subordinada e a coordenada. Então eu tenho dentro de um mesmo período subordinação e coordenação. É o exemplo daquele período que nós chamamos de período misto. Tá certo? Nós temos ali as duas possibilidades. Nesse primeiro momento, a única coisa que eu quero que você entenda é que a coordenação é um período independente. Essas orações não dependem sintaticamente umas das outras. E no período formado por subordinação, essa dependência, ela existe. Uma oração é subordinada à outra, é dependente da outra, tá certo? Bom, as orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. É lógico que nós vamos falar sobre cada uma delas, né? Especificamente vamos entender como podemos classificar e identificar as substantivas, assim, da mesma forma as adjetivas e as adverbiais. O capítulo de hoje, mais uma vez, só para entendermos essas características gerais de coordenação e de subordinação, que no primeiro momento parece que são bem simples, mas quando nós tivermos todas essas classificações juntas para termos que identificar, essas informações gerais são importantes. Bom, eu acredito que agora você já é capaz de realizar todos os exercícios do capítulo 19, né? Você vai ter atividades ali de interpretação, lógico, e vai ter atividades para identificar os períodos coordenados e subordinados, ok? Se tiver alguma dúvida, é só chamar, você já sabe. Pode ser pelo WhatsApp, pelo plantão de dúvidas, pela plataforma, o que for melhor para você. O importante é não ficar com dúvidas, de jeito nenhum, ok? Bom, queridos, tenham uma excelente semana, cuidando da saúde de vocês, estudando, que é muito importante, ok? Fiquem com Deus. Um grande beijo.